E aí, gente, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Criativo. Eu me chamo Wesley e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês o processo de criação de uma ilustração que eu fiz para dar início à criação do meu portfólio. E sim, finalmente esse dia vai chegar. Já se passaram 2, 3 anos que eu tô estudando pintura digital e eu acho que finalmente eu cheguei num ponto onde eu me agrado do meu trabalho e eu acho que eu tô pronto para dar o próximo passo, que é criar o meu portfólio online e aí sim depois tentar ingressar, no mercado profissional de ilustração. E eu sinto assim que depois de fazer muitos e muitos testes e experimentações, eu acabei encontrando o meu estilo e também acabei decidindo com o tipo de nicho que eu vou querer trabalhar dentro da ilustração, que seriam trabalhos mais visados no mercado de jogos de tabuleiro, de card games, ilustrações para livros também. E justamente a ideia dessa ilustração que vocês estão acompanhando aqui é fazer a pintura de um personagem que serviria para um card game. E por isso que vocês podem acompanhar no vídeo que eu deixo aqui nessa parte esquerda uma espécie de miniatura da imagem que me ajuda a visualizar a imagem de longe, do tamanho real, como seria num card game. E eu gosto de fazer isso porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, digamos assim. Então eu gosto de trabalhar vendo a imagem mais de perto. Só que as cores e o traço, tudo precisa funcionar, principalmente visto de longe. Então, a tela principal do Photoshop, ela me dá um controle melhor do traço, e essa miniatura que eu deixo aqui à esquerda, ela me dá uma visão do personagem de longe, o que é muito importante para o trabalho final, para o resultado final. E já deixando uma pequena dica aqui para vocês, se você também quiser adicionar essa espécie de miniatura, é muito fácil. É só você clicar no menu Janela e aí lá vão ter várias opções de coisas que você deixa aparecendo, na sua tela. Aí você clica em Navegador. E aí é só regular a janela para o tamanho que você quiser. Mas antes da gente dar sequência aqui no vídeo, pessoal, eu só te peço que se você tá curtindo o meu trabalho, que você tá curtindo os vídeos aqui no canal, que você se inscreva e que você deixe o seu like, porque isso vai ajudar demais o canal a crescer. E eu conto com a tua ajuda. Mas agora, voltando aqui ao vídeo e explicando um pouquinho da ideia que eu tive ao fazer essa pintura, eu queria fazer um personagem que fosse como tipo um goblin, tipo um demônio, uma coisa meio misturada, um demônio ali pequenininho. E a ideia era fazer ele tentando fugir do inferno. Então eu fiz ali uma algema na mão mostrando que ele estava preso, um grilhão, melhor dizendo. E mais adiante no vídeo vocês vão poder ver o fundo que eu fiz diretamente com as cores, por isso que não tem as linhas de umas espécies de chamas assim que vão ajudar a iluminar o personagem. Mas antes de fazer o preenchimento das cores, eu decidi fazer a sombra do personagem. E essa sombra eu fiz com a mesma cor que eu usei para fazer a line art. Eu mudei a cor da line art para uma cor avermelhada, um pouquinho mais clara, e a sombra ela segue essa mesma cor. Só que para me ajudar a fazer o preenchimento da sombra e não acabar me confundindo no que está na camada de sombra e o que é line art, eu crio uma camada para fazer a sombra separada, e essa camada eu acabo diminuindo a opacidade dela em uns 85, 90%, o que vai tornar a cor um pouquinho mais clara e vai justamente me ajudar a separar o que é cada coisa. E na tomada de decisão de onde preencher a sombra, a dica que eu posso dar para vocês é que antes de começar a preencher com a sombra, você precisa definir o ponto de luz na sua ilustração, de onde que vai estar vindo essa luz, a direção dela, e a sombra será justamente na direção oposta. Ou seja, aqui na minha ilustração, o foco principal de luz vai estar vindo atrás do personagem, terá um foco de luz, uma explosão de fogo ali atrás, mas também vai ter um foco de luz vindo de cima. Então por isso que as sombras eu faço todas elas preenchidas na parte de baixo do personagem. Na parte de baixo, dos músculos dos braços, do peitoral, ali dos músculos na barriga e tal. E se você curte esse estilo de sombreamento, eu indico que você acompanhe, que você estude muito quadrinhos, porque nesses tipos de trabalhos, as sombras são preenchidas mais ou menos dessa forma, só que com achuras.
E agora, nessa etapa da ilustração, eu comecei a preencher o personagem com as suas cores base. E bem, aqui não tem nenhum segredo, né? É nada mais do que preencher as cores do personagem que você deseja dentro das linhas. Então não tem nenhum segredo. Acho que a única coisa assim que é válida comentar é o tipo de organização que cada artista faz no seu processo de pintura. No meu processo, por exemplo, eu gosto de preencher cada cor em uma camada diferente. E esse tipo de separação vai me ajudar em 3 diferentes formas. A primeira, e mais óbvia, é que, como cada cor vai estar separada em uma camada, isso vai tornar o meu trabalho mais organizado. Dessa forma, eu consigo renomear cada camada, descrevendo, né, o que tem dentro de cada camada. E aí, sempre que eu precisar procurar aquela camada para fazer algum ajuste, vai ser muito fácil de encontrar. E no segundo ponto que esse tipo de separação me ajuda, é justamente se eu precisar fazer um ajuste na cor utilizando o atalho Ctrl U. E esse tipo de técnica não iria funcionar se eu pintasse as cores bases do personagem na mesma camada, porque quando eu quisesse modificar uma cor de determinada parte do personagem, todas as outras cores mudariam também. E a terceira maneira em que esse tipo de separação me ajuda é no fato de poder criar camadas remetidas a essas camadas de cores base, onde eu posso colocar as partes de luz e sombra do personagem. Dessa forma, eu vou poder colorir essas partes do personagem sem me preocupar se a cor vai sair para fora ou não das linhas. E você pode usar essa técnica segurando a tecla Alt e apertando na camada em que você deseja submeter uma camada para dentro da outra. E nesse momento aqui do vídeo, eu estou preenchendo as partes de luz que iluminam o personagem. E essa etapa é conhecida como blocagem, que é o momento em que a gente começa a definir os volumes do personagem, sem se preocupar com o acabamento da ilustração. O objetivo aqui é preencher o personagem com a luz e com a sombra da maneira mais correta possível, dando a ele a aparência, o volume, a anatomia que você deseja. E para esse tipo de preenchimento de luz e sombra, há diversas maneiras de se fazer isso, há diversos estilos de preenchimento. E no meu estilo aqui, eu tento fazer isso de uma maneira bem simplificada, aonde eu pinto o personagem com uma cor já bem clara e bem saturada, e a iluminação vai ser um pouquinho mais clara. E esse tipo de pintura só funciona porque o meu tipo de ilustração, ele mantém as linhas do personagem. Se eu não mantivesse as linhas, o contorno do personagem, eu teria que fazer isso de uma outra forma, porque senão ficaria muito estranho. E aqui nesse momento final do vídeo, eu estou fazendo o refinamento da arte, conhecido na área da pintura digital como render. E aqui eu estou detalhando um pouquinho mais as chamas que eu fiz atrás do personagem, e eu estou tentando dar uma aparência bem fantasiosa, reproduzindo algumas voltinhas conforme as chamas vão terminando. E eu acabei fazendo um contorno mais claro em cada nível das camadas da chama, e eu achei que isso deu uma aparência bem legal para a pintura. E para finalizar, né, aqui eu tô refinando as partes de luz do personagem, tentando dar um traço mais correto para a imagem e aplicando algumas pequenas correções em certos pontos com o intuito de qualificar ainda mais a ilustração. E aqui está o resultado final da nossa pintura, pessoal. Eu acabei criando uma espécie também de template, onde eu simulo como ficaria o card desse personagem finalizado. E eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa ideia e se vocês querem que eu continue com esse projeto. E também, se futuramente eu acabar transformando essa ideia num projeto real, de um jogo de cartas, um jogo de tabuleiro, se você compraria um jogo com esse estilo de arte. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!